Notícias do Governo do Brasil. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo. Após mais de 2 décadas de negociação, o acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser finalmente assinado neste sábado. Aprovado pela ampla maioria dos países membros do bloco europeu, o tratado vai dar origem à maior área de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de habitantes e produto interno bruto, PIB, de cerca de 22 trilhões de dólares. Esta parceria deve estimular a modernização da indústria brasileira e ampliar ainda mais os fluxos de investimentos. Antes da assinatura do acordo lá no Paraguai, claro, o presidente Lula deve receber nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu para tratar do assunto. E o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin está aqui conosco para conversar com jornalistas de todo o país sobre esse e outros temas, né, ministro? Como recorde da balança comercial brasileira, os programas Move Brasil, Carro Sustentável e muita coisa para começar. Bom dia, ministro. Muito bom dia, Vanessa Leda. Quero cumprimentá-la, cumprimentar todos que estão conosco, nos acompanhando aqui, participando do Bom Dia, ministro. É isso, ministro. Então vamos começar falando sobre esse acordo após mais de 2 décadas aí de negociações, um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, no momento que a gente vê aí um cenário de unilateralismo, um cenário de protecionismo, sobretudo na questão econômica, e as duas regiões, tanto o bloco da América do Sul quanto da América do Sul quanto a União Europeia compartilham aí, digamos assim, valores, né, como multilateralismo, a cooperação internacional, democracia. Mas vamos começar falando do ponto de vista econômico, ministro. Quais são as principais oportunidades concretas que esse acordo abre para o Brasil? Olha, Vanessa, esse acordo é o maior acordo entre blocos do mundo. Você colocou bem, 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares de mercado. Nós estamos falando dos nossos países aqui do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e está entrando no Mercosul a Bolívia. Então, 5 países aqui no Mercosul. E a União Europeia, 27 países dos mais ricos do mundo. Então, isso significa comércio, nós vamos vender mais para eles, zera a tarifa. Então, você tem livre comércio, mas livre comércio com regras. Também vamos comprar mais deles. Isso, quem ganha é a sociedade. Eu sou mais eficiente no produto, eu vendo para você. Você é mais eficiente no outro produto, você vende para mim. Então, ganha a sociedade comprando produtos mais baratos e de melhor qualidade. E comércio exterior hoje é emprego na veia. Tem determinadas empresas que, se não exportarem, elas fecham. Quer dizer, o mercado interno não é suficiente. Se eu fabrico pão, basta eu vender aqui dentro. Agora, se eu fabrico avião, o mercado interno é insuficiente, eu não tenho escala. A Embraer é hoje a 3ª maior indústria do mundo, porque exporta para os 5 continentes. Então, eu diria que esse acordo vai trazer mais emprego, trazer mais renda, fortalecer o agronegócio, a indústria, consequentemente também os serviços, e investimentos recíprocos. Você, com um acordo desse, mais europeus vão investir no Brasil. E também nós vamos investir na Europa. Então, você tem mais investimento. Sustentabilidade, você tem que reduzir emissões de gás de efeito estufa. O Brasil tem compromisso com a preservação da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. E com a COP30 nós tivemos o TFFF, que é para recomposição de floresta, um fundo de investimento importante. Então, e um exemplo para o mundo. No momento, Vanessa, de
instabilidade política, de geopolítica com guerras em vários lugares, de protecionismo exacerbado, você dá um exemplo que é possível, através do diálogo e da negociação, você fortalecer o multilateralismo e você ter livre comércio. Então, é um exemplo para o mundo. Eu acho que extrapola até Mercosul e União Europeia e é uma mensagem muito positiva para o comércio internacional. Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. Ministro, nós temos a participação de rádios de todo o país. Vamos começar então com a Rádio Nacional Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Quem vai fazer a primeira pergunta é Renato Ribeiro. Bom dia, Renato. Bom dia, Vanessa. Bom dia, vice-presidente, ministro. Bom dia, Renato. Eu quero saber de que forma esse acordo da União Europeia ele vai impactar nos setores aí brasileiros. O que a gente vai poder ver mais aqui dentro do Brasil, que vai beneficiar o consumidor ali diretamente em termos de produtos e também de que forma esse acordo vai beneficiar o agro, a indústria. O que a gente vai poder exportar mais ali nisso? Obrigado. Olha, Renato Ribeiro, o acordo é importantíssimo. Por quê? O maior parceiro comercial do Brasil, para quem a gente mais exporta, é a China. O segundo maior parceiro comercial do Brasil é a União Europeia. Então, ela é importantíssima, tanto no agro quanto na indústria. No agro, nós vamos poder exportar praticamente quase tudo. Aliás, a resistência que tinha na Europa, especialmente na França, era exatamente com receio da competitividade com a agropecuária brasileira. Então é muito importante. O agro vai ter aí um universo de 27 países, dos mais ricos do mundo, para poder vender o seu produto. E para a indústria também, porque a União Europeia é o segundo comprador da indústria brasileira. Primeiro é Estados Unidos, segundo é União Europeia. No caso do agro, o primeiro é China e o segundo União Europeia. Mas no caso da indústria, primeiro Estados Unidos e depois União Europeia. Então eu diria que é muito importante. Foi aprovado dos 27 países europeus, 21 votaram a favor. Teve uma abstenção da Bélgica e 5 votaram contra. Muito difícil você ter unanimidade. Agora, deve ser assinado agora no sábado, depois de amanhã, lá no Paraguai, porque a presidência do Mercosul é rotativa. Então, ano passado, o presidente do Mercosul foi o presidente do Brasil, o presidente Lula, que foi quem fez todo o trabalho. A sua liderança e a sua perseverança foi fundamental para um acordo que há 25 anos é trabalhado, mas nunca saía, finalmente assina no sábado. Assinado, o Parlamento Europeu aprova a sua lei e nós, no Brasil, aprovamos a lei internalizando o acordo. A gente espera que aprove a lei ainda nesse primeiro semestre e que tenhamos no segundo semestre a vigência do acordo. Aí ele entra imediatamente em vigência. Comércio exterior é fundamental. Eu vou dar um exemplo, Renato Ribeiro, para quem está nos acompanhando. O Brasil tem 1,9% do PIB do mundo. Vamos arredondar, 2% do PIB do mundo. Então, 98% do comércio está fora do Brasil. Então, é fundamental a gente exportar, importar comércio exterior. A outra, o Mercosul estava meio parado. O último acordo tinha sido em 2011 com a Palestina. Agora, com o presidente Lula na liderança, nós tivemos em 2023 Mercosul-Singapura. O ano passado, Mercosul-EFTA. EFTA são os 4 países de maior renda per capita do mundo: Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia. Sábado agora, Mercosul-União Europeia, o maior acordo entre blocos do mundo. E entabulado já Mercosul-Emirados Árabes Unidos. Estamos trabalhando com o Canadá, com a Índia, com o México. Então, eu diria que,
preferências tarifárias, por exemplo, com a Índia. Não é livre comércio, mas são preferências tarifárias. Hoje são muito poucas as linhas de preferência tarifária. Você imagine fazer um acordo desse. A Índia tem 1,4 bilhão de pessoas que ela precisa comprar, é impressionante. Então, abre um mercado aí extraordinário. É isso. Ministro, vamos então seguir com as rádios. A gente tem agora a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Quem vai fazer a pergunta é Ana Paula Rodrigues. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Bom dia aqui aos colegas, todos que nos acompanham. Eu queria falar um pouco mais sobre as relações do Brasil com outros países, mas também com os Estados Unidos, ministro, porque a gente ainda tem alguns produtos, alguns setores que estão sobretaxados por aqui. Então, eu queria saber se essas conversas continuam com os Estados Unidos, se o senhor acredita que esse acordo com a União Europeia pode, de alguma maneira, interferir nessas conversas, e se o Brasil tem já alguma estratégia definida em relação ao Irã, né, que acabou virando mais um componente nessa relação com os Estados Unidos também. Ana Paula Rodrigues, cumprimentá-la e destacar que os Estados Unidos, ele é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Primeiro é China, segundo é União Europeia, terceiro Estados Unidos, quarto Argentina. Agora, os Estados Unidos, nós exportamos em 2024 40 bilhões de dólares. Isso é 12% da exportação brasileira. Já foi, na década de 80, 24% da exportação brasileira. Hoje é 12%. Mas ele é muito importante, porque é para onde a gente exporta manufatura, produto de valor agregado. Para a China, a gente exporta mais commodity. É soja, petróleo bruto, minério de ferro, café, milho, carne, açúcar. Para os Estados Unidos, você exporta avião, motores, máquinas, automóveis. Então, é muito importante. Tem mais de 3 mil empresas americanas no Brasil. General Motors está no Brasil há 100 anos. O Citibank está no Brasil há 120 anos. Então, nós temos 201 anos de trabalho e de amizade conjunta. Fomos surpreendidos com a questão do tarifaço, 10 mais 40%. Não tem justificativa, porque quando os Estados Unidos vende para nós, quando nós compramos produto americano, a tarifa média é 2,7%. E dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vende para nós, 8 a tarifa é zero, é ex-tarifário. Então não tem sentido. E os Estados Unidos têm déficit comercial na balança com grande parte do mundo. Se pegar o G20, Ana Paula, que são as 20 maiores economias do mundo, os Estados Unidos só tem superávit com 3 países. Reino Unido, Austrália e Brasil. Só 3 países eles têm superávit, e um superávit importante. Então o Brasil não é problema. E a orientação do presidente Lula tem sido diálogo e negociação. E avançamos. Quando a primeira ordem executiva, quando saiu o tarifaço, era 37% dos produtos estavam na tarifa de 10 mais 40%. Reduzimos para 36, para 34, para 33, para 22, hoje está em 19%. Então, hoje 19% está com a tarifa de 10 mais 40. E nós vamos trabalhar para reduzir a alíquota e para excluir mais produtos. Então, na última agora saiu café, saiu carne, saiu fruta, já tinha saído na anterior suco de laranja, avião, determinados produtos de madeira, e estamos trabalhando para reduzir ainda mais. O que nós queremos, Ana Paula, é um ganha-ganha. Quer dizer, a gente tem muita possibilidade de parceria para poder avançar ainda mais. E é um mercado importante, o mercado americano. A sua pergunta, o acordo com a União Europeia interfere? Eu diria que não, porque são coisas distintas, né? Então, nós vamos continuar trabalhando
para poder reduzir ainda mais a alíquota e abrir mais o mercado. O café, por exemplo, foi zerado o imposto do verde e do torrado, mas não foi do café solúvel. Então, nós estamos trabalhando para tirar também o café solúvel. Sobre o Irã, também não vejo relação. Estados Unidos colocou que não quer que haja comércio com o Irã, mas o Irã tem 100 milhões de pessoas. Então, se você pegar países europeus exportam para o Irã, a maioria dos países tem algum tipo de exportação. O Brasil é pequena, a nossa relação comercial com o Irã é pequena. Agora, temos um brutal superávit, porque a gente exporta 2,5 bilhões de dólares e não exporta nem 200 milhões de dólares. Mas não vejo relação e acho que a questão da supertarifação é difícil de ser aplicada, porque você teria que aplicar em mais de 70 países do mundo, inclusive países europeus. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ministro de São Paulo, agora vamos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha. Quem fala conosco agora é Rodrigo Lopes. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Bom dia aos colegas aqui presentes. Eu queria continuar na linha da colega Ana Paula, vice-presidente, sobre o Irã, porque, como o senhor citou, as relações, elas não são, né? O Irã não está no topo da exportação brasileira, 31º na lista, mas, de fato, a gente importa fertilizantes, o que é muito importante, inclusive, aqui para o Rio Grande do Sul, para o agronegócio. Nós estamos aí só no dia 15 de janeiro e temos duas grandes crises, a Venezuela e o Irã. O Irã, que é importante exportador de petróleo, eu queria saber se o senhor tem pensado em planos de contingência diante dessa crise e de uma eventual guerra ou uma nova guerra lá no Oriente Médio. Olha, o Brasil, Rodrigo Lopes, e cumprimentando todos da Rádio Gaúcha, o Brasil... a última guerra tem mais de um século. O Brasil é um país de paz, né? E sempre que pode atua promovendo a paz, né? O que nós queremos é paz. Guerra leva à morte, leva à pobreza, é a falência da boa política, aí é guerra. Então, sempre lutar e trabalhar pela paz. A outra, defender o direito internacional, ou seja, não pode um país invadir o outro. E a outra, sempre defender a democracia. O jurista Sobral Pinto, ele dizia: a ditadura é a apoteose da violência. E é uma coisa inaceitável, né? É a apoteose da violência e a consagração do crime. Ela deve ser combatida em todo lugar, seja de esquerda ou seja de direita. Nós temos que defender a democracia, que é onde o povo é o protagonista. O povo é o protagonista. Então, no caso, é um momento difícil esse que o mundo está atravessando, né? Nós temos conflito Irã, Rússia invadindo a Ucrânia, problemas no Oriente Médio, Venezuela com o presidente capturado. Então, é um momento difícil. É o momento de o Brasil ser mais ouvido, né? Vamos promover a paz, vamos fortalecer o multilateralismo, vamos tratar de melhorar a vida do povo através do emprego, através da melhora de renda. Esse é o bom caminho e é isso que o Brasil está trilhando. O Brasil não tem litígio com ninguém. Foi aquilo que o senhor falou, né? O Brasil dá até um recado aí da importância do multilateralismo justamente com esse acordo com a União Europeia, né, ministro? Por isso, Vanessa, que esse acordo Mercosul-União Europeia, ele é histórico, porque ele vem exatamente no momento de grande instabilidade na geopolítica mundial e onde você mostra que é possível, sim, pelo diálogo, pelo entendimento, pela negociação, você abrir mercado, e o comércio aproxima os povos.
Comércio aproxima os povos, ele aproxima as culturas, né? Ele promove paz, né? O turismo, você conhece novas civilizações, você aproxima as nações. É isso, estamos aqui ao vivo para todo o país no programa Bom Dia Ministro. Ministro, agora vamos para Cuiabá conversar com Jolismar Bruno, ele é do portal Primeira Página. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Continuando nessa questão das exportações brasileiras, o Brasil alcançou um recorde em 2025, mesmo diante de um cenário adverso. Dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram que no ano passado as exportações brasileiras somaram 348 bilhões de dólares. E agora, regionalizando mais a minha pergunta, Mato Grosso ele lidera o cenário nacional de rebanho bovino com 31 milhões de cabeças de gado. E dentro desse desempenho, as exportações de carne bovina totalizaram 16 bilhões de dólares. Dentro desse contexto, ministro, eu gostaria de saber qual que é a importância de Mato Grosso e o papel do nosso estado no cenário nacional e internacional para a economia do país. Olha, quero cumprimentá-lo, Jolismar Bruno, o portal Primeira Página, e destacar, o Mato Grosso é um dos estados que tem o maior crescimento do PIB, um agronegócio e uma agroindústria muito importante, campeão, como você colocou, na pecuária, na proteína animal, grande produtor exportador de carne, também na proteína vegetal, grande produtor exportador de soja, e por isso vivendo um bom momento. Por isso que foi importante a retirada da carne do tarifaço. Então, a retirada da carne nos Estados Unidos, da tarifa de 50%, vai dar um impulso maior às nossas exportações de carne. Também destacaria, Jolismar Bruno, a agroindústria. Mato Grosso é um grande produtor de soja. Muitos estados brasileiros produzem soja. Vamos agregar valor ao agro. Nós temos na Nova Indústria Brasil, no Ministério da Indústria, 6 missões. A primeira missão é agroindústria. Se nós somos campeão no agro, vamos transformar esse agro em produto industrial. E vamos agregar valor, gerar mais emprego ainda. Então, um exemplo é o biodiesel. O biodiesel estava em 10%, ou seja, no diesel você colocava 10% de bio, óleo de soja, óleo de mamona, óleo de dendê, gordura animal, mas grande parte é óleo de soja. De 10, o presidente Lula passou para 12, para 13, 14 e agora é 15%. Para ser um exemplo para o mundo de descarbonização, desfossilização. Quem tem no mundo 15% de bio no diesel? Então, Mato Grosso tem uma presença muito importante nisso. A outra, o etanol de milho, crescendo muito no Mato Grosso o etanol de milho. Então, eu produzo cana ou produzo milho. Vamos transformar isso em indústria. Então, etanol, combustível. Então, qual país do mundo tem 30% de etanol na gasolina? Só o Brasil. Era 27%. O presidente Lula passou para 30%. Nós somos o campeão da energia limpa, energia elétrica e do combustível mais limpo. E 85% da frota brasileira é flex. Você pode pôr gasolina ou etanol. Então, eu destacaria aí o importante papel do Mato Grosso e é preciso avançar mais ainda em logística, por isso a ferrovia tem um papel muito importante para a gente poder chegar mais rápido aos portos com menor custo e os acordos internacionais. Quando eu não faço um acordo internacional, eu não é que eu estou parado, eu estou andando para trás. Porque outros concorrentes, outros países fazem acordo e vão ter preferência sobre nós. Por isso a importância. Mercosul, Singapura, Mercosul, EFTA, Mercosul, União Europeia. Vamos avançar agora, Mercosul, Emirados Árabes Unidos, Índia, o país mais populoso do mundo,
Canadá, México. Então, destacar o papel do Mato Grosso e o agro agregando valor através da agroindústria. Ministro, o senhor estava falando sobre isso aí, esse terceiro recorte das exportações, e a gente teve, desde 2023, a abertura de 500 novos mercados. É isso que o senhor falou. Será que a gente já pode atribuir esse bom desempenho a essa conquista de novos mercados? Não tenha dúvida, Vanessa. O Jolismar Bruno colocou bem. Nós batemos recorde de exportação. 348,7 bilhões de dólares. Ora, como é que nós batemos recorde de exportação exatamente no ano que teve o tarifaço nos Estados Unidos? Como é que você conseguiu esse feito? Mesmo com o tarifaço, você bater recorde de exportação. O Brasil bateu recorde de exportação, 348,7 bilhões de dólares, e da corrente de comércio, que é exportação e importação, 629 bilhões de dólares, porque abriu e conquistou novos mercados. Você conquistar novos mercados te dá mais segurança. Você não tem todos numa cesta só. Você distribui melhor. Então, a abertura de novos mercados foi essencial. E eu queria trazer uma boa notícia. Nós temos a exportação brasileira concentrada em grandes empresas. Nós queremos que as micro e pequenas empresas também exportem, micro e pequenas empresas. A Itália é um bom exemplo de micro e pequena empresa que exporta muito. A China também, muita pequena empresa exporta. Então fizemos um programa chamado Acredita Exportação. Então é a micro e pequena empresa, a hora que ela exporta, o governo deposita 3,1% do valor exportado de crédito tributário. 3,1%. Isso vai dar muita competitividade às micro e pequenas empresas. E a Apex, que é a nossa agência de promoção de exportação e atração de investimento, está apoiando as pequenas empresas através do PIEX, capacita as pequenas empresas para que elas possam exportar mais. E queria destacar também, Vanessa e Jolismar, Bruno, a importância da reforma tributária para a exportação. O Brasil não tributa a exportação. Eu, quando exporto um automóvel, eu não pago imposto. Não tem imposto de exportação. Mas quando eu exporto o automóvel, eu já paguei imposto quando eu comprei o aço para fazer o carro, quando eu comprei o vidro, quando eu comprei o pneu. Então, o governo tem que devolver esse imposto. Tem que devolver. Chama crédito tributário. O ICMS, por exemplo, os estados demoram muito para devolver. Você fica com mico lá, com aquele crédito tributário. Isso tira a nossa competitividade. Com a reforma tributária, acaba. Com a reforma tributária, ela desonera totalmente investimento. Então, há um estudo do IPEA que mostra que as exportações brasileiras, em 15 anos, depois da reforma tributária, ela deve aumentar 17% as exportações brasileiras e 14% os investimentos, porque ela desonera totalmente investimento. Hoje, quem investe no Brasil paga imposto. Isso vai ser totalmente desonerado com a reforma tributária. Desonera investimento, desonera exportação. Então, os estudos mostram que o PIB deve crescer 12% a mais em 15 anos, os investimentos no Brasil 14% a mais e as exportações 17% a mais. Então, o Brasil e o Mato Grosso vão exportar mais ainda. Ô ministro, o senhor tocou num ponto importante aí da reforma tributária e o governo lançou nesta semana a plataforma digital, a gente acompanhou ao vivo aqui no canal Gov, da reforma tributária, agora em janeiro em fase de testes, né? 2026 vai ser um ano todo de testes desse novo sistema que vai facilitar para todos, né? O que é esperado nessa simplificação dessas regras para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços? Vanessa, a reforma tributária é uma reforma
que traz eficiência econômica, aguardada há 40 anos. Ela traz eficiência econômica. Primeiro, simplifica 5 impostos sobre consumo, 5 impostos sobre consumo, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, 1 estadual, ICMS, e 1 municipal, ISS. Esses 5 viram IVA, um imposto de valor agregado, que no caso do Brasil é dual, mas é um IVA. Então você simplifica. O custo de pagar imposto no Brasil é enorme. Uma vez, Vanessa, eu visitei uma indústria de bebidas. Aí fui andando, aqueles tanques enormes, né, de fermentação, de levedo. E, de repente, quando terminou a visita, entramos num salão lotado de pessoas. Aí eu perguntei para o diretor lá da indústria, nossa, tanta gente. Eu falei, só para pagar imposto. Tem mais gente para pagar imposto do que para produzir o produto. Isso é custo Brasil. Burocracia, complexidade jurídica, vai parar tudo nos tribunais, entope os tribunais. Porque imagine o ICMS. Cada estado tem uma lei. Cada estado tem uma lei. Quantidade de alíquotas. O ISS. Cada município tem uma lei. São 5.570 municípios. Agora é uma lei para o Brasil inteiro. Um IVA. Uma lei para o Brasil inteiro. Este ano, Vanessa, é o ano do teste. Então, esse ano é um ano que é para testar a mudança. O ano que vem estará totalmente implantado na área federal. Os 3, IPI, PIS e COFINS, vira CBS, Contribuição de Bens e Serviços. É o IVA. Pronto. O ano que vem já. E de 28 a 32, aí leva 4 anos, o ICMS e o ISS. E aí acabou. Mas já vai gradualmente mudando para o IVA. Em 2032, você tem a reforma tributária totalmente implantada no Brasil. Uma reforma estrutural, uma reforma que traz eficiência econômica, reduz custo Brasil, estimula a exportação, estimula investimento. E uma outra reforma importantíssima foi a do imposto de renda. Porque era um absurdo pessoa de R$3.000 pagar imposto de renda. E ainda de 4.800 pagar alíquota altíssima. Veja quem está nos acompanhando para entender. O imposto sobre consumo é igual. Então, o imposto dessa roupa é igual. Para quem ganha um salário, 10 salários, 20, é igual. O imposto dessa caneta é igual. O imposto da bicicleta é igual, do carro. Agora, o imposto de renda tem que ser proporcional à renda. Isso é no mundo inteiro, é assim. Estados Unidos tem imposto sobre consumo muito baixo, mas imposto sobre renda e patrimônio muito alto. Então, o que foi feito? A nova lei já está vigorando. No pagamento agora, no comecinho de fevereiro, do salário de janeiro, quem ganha até R$5.000, zera. Não paga mais imposto de renda. Quem ganha de R$5.000 a R$7.350, reduz o valor. E não tem impacto fiscal, é neutra. Não vai dar prejuízo, não vai o governo fazer déficit, é neutra, porque você compensou lá em cima com quem ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por ano. Então eu diria que foi uma reforma e vai estimular a economia. Vão ser 28 bilhões a mais na economia, ajudando o varejo a vender mais, o comércio, as fábricas produzirem mais, o agro, o campo, e promove justiça de natureza tributária. Excelente. Ministro, vamos agora a Pernambuco, Recife, a Rádio Jornal. Natália Ribeiro vai fazer a pergunta. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia também, Vanessa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ministro, eu gostaria de voltar nessa questão que diz respeito ao Irã. Por quê? É claro que existe um momento que é de ameaça internacional, os Estados Unidos envolvidos em mais uma tentativa de interferência em uma nação que está enfrentando, sim, os seus conflitos. Agora, o governo norte-americano diz que quem mantiver relações vai ser taxado, 25%.
O senhor já falou a respeito disso, ministro, mas eu gostaria de entender em qual âmbito esse assunto está sendo tratado dentro do governo federal. Se nesse momento conversas já estão acontecendo, negociações, reuniões, se o governo federal já entende que precisa sentar as suas pessoas, os seus representantes, se negociar esse assunto, melhor, e tratar este assunto internamente, já prevendo que uma taxação possa acontecer. Então, essa é a questão. Como o governo federal está tratando? Ele está se preparando, já está negociando, ou o governo federal acha que essa é uma ameaça apenas, é uma bravata do presidente Donald Trump? Como o governo brasileiro está tratando esse assunto no momento, ministro? Muito obrigada. Natália Ribeiro, eu primeiro cumprimentar todos da Rádio Jornal de Recife, dizer o seguinte: não saiu a ordem executiva. Então, nós não temos a ordem executiva, não sabemos se esses 25% é para tudo, é para alguns produtos, que tipo de comércio é esse com o Irã, porque a maioria dos países do mundo, inclusive muitos países europeus, a Alemanha, tem relação comercial. Você exporta algum produto, importa produto. O Irã é um pequeno participante do comércio exterior brasileiro. Ele está lá no fim da fila, não tem grande relevância. Mas o Brasil tem, aliás, somos grandes exportadores, vendemos muito mais para eles do que compramos deles. Então não tem ainda a ordem executiva, não se sabe ainda a maneira como isso poderá ocorrer, se vier a ocorrer. Quem tem acompanhado esse trabalho é o Itamaraty. Então o chanceler Mauro Vieira é quem tem feito os contatos, quem tem conversado, quem tem feito essa aproximação. No que depender de nós, é derrubar barreiras, é ampliar o comércio internacional. Aliás, uma boa notícia: o ano passado, o comércio internacional cresceu 2,4%, um crescimento modesto do comércio internacional. Nós não estamos vivendo um espetáculo econômico no mundo. Agora, o Brasil, em volume, cresceu mais de 5%. Nós crescemos o dobro da média do comércio exterior mundial. Então, e tivemos um ano também muito bom em razão do agro, porque no ano de 2024 teve uma grande seca, então caiu a produção. No ano passado o clima ajudou, tivemos um bom clima e tivemos 17% a mais na produção agrícola brasileira, do agro. Caiu o preço de comida, a inflação ano passado de 4,2%, que é uma das mais baixas, 4,2%, abaixo do teto de 4,5%, e de alimentos 2,8%, mais baixa ainda. Arroz, feijão, o preço caiu. O Brasil prioriza a questão do comércio exterior. Sábado, assinatura Mercosul-União Europeia, abrindo o mercado, fazendo mais acordos internacionais, e vamos trabalhar para que não haja esta tributação no caso do Irã, e trabalhar, e não só nós, mas o mundo, né? Porque se tiver essa tributação, não é para o Brasil, é para todos, é para o mundo. Então, essa conversa tem sido tratada, Natália Ribeiro, com o Itamaraty. Agora, ainda não temos a ordem executiva. Excelente, este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. Ministro, então agora vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com Bernardo Estilac, da Rádio Itatiaia. Bom dia. Bernardo, eu acho que o seu microfone está desligado. Vamos ver se o Bernardo consegue ligar o microfone para a gente conversar com o ministro. Não, vamos então falar com a Rádio Marajoara, em Belém do Pará. O Jimmy Ferreira já está posicionado. Oi, Jimmy, bom dia. Também está desligado o seu microfone, Jimmy. Opa, agora ligou. Vamos lá. Okay, bom dia.
Ministro, é um prazer muito grande estar conversando com o senhor e com todos aqui, com o Brasil inteiro, porque é importantíssimo essas coletivas. O MOVE, tá? É um projeto, inclusive eu fiz uma anotação para não perder nenhum detalhe, para não perder essa oportunidade, né? O MOVE é o modal que, sem dúvida, é um projeto que vai alavancar a economia nacional em todos os setores, tá? Haja visto todo esse crescimento, todo esse sucesso que são sobre a nossa economia. Mas nós sofremos com nossas estradas, tá? Costumo dizer que foram feitas para caminhões fenemeiros, você deve lembrar 2 eixos, né? 6 rodas. Hoje nós temos carretas de 36 pneus, ou seja, estradas completamente deterioradas, apesar dos esforços do governo federal, do governo do estado, tá? Concedendo a iniciativa privada trechos para administrar, cobrando pedágios para manutenção. A pergunta: por que não incentivar o modal ferroviário e aquaviário? 2 problemas que aqui para o norte também nós enfrentamos. Primeiro, que é o Pedral do Lourenço, no caso do aquaviário, tá? As nossas ferrovias, que com toda certeza alavancariam ainda muito mais, já que tudo que se pode pensar em termos de agricultura, de apicultura, de crescimento, nós temos aqui na área do norte, principalmente aqui no estado do Pará. A entrega das rodovias, das ferrovias, favoreceria os veículos pequenos e também o turismo, sem dúvida. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jimmy Ferreira. Quero cumprimentá-lo, todos da Rádio Marajoara, todos de Belém, desse grande estado do Pará. O Brasil, você tem razão, Jimmy. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Então, nós temos Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. É o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Um município do Pará, Altamira, é maior que Portugal. Nós temos 5.570 municípios. Um município, Altamira, Vanessa, é maior que 150 países do mundo. 3/4 dos países do mundo. Um município brasileiro. Então, o Brasil é um continente. Enquanto a América Espanhola se dividiu em N países, a América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Então, logística é fundamental. Como é que eu chego no porto? Como é que eu atendo o transporte, a logística no país todo? Primeiro, a maior modal no Brasil é transporte rodoviário. Então, o Ministério dos Transportes tem feito um bom trabalho de recuperação das nossas rodovias e nós estamos com o melhor indicador de rodovias boas e ótimas. Então, deu uma melhorada na malha rodoviária brasileira. A outra é substituir a frota, porque nós temos caminhões muito antigos que poluem muito e problema de acidente e queda de produtividade. Então, o presidente Lula, nós lançamos o Move Brasil, né? o Move Brasil, onde uma boa notícia aqui para o caminhoneiro. O juros estava em 24%, 22% a 26%. Os juros para você, através do Finame, trocar um caminhão. Foi reduzido agora, em janeiro, para 13% a 14%. A procura está sendo ótima. Então, nós vamos financiar com juros metade do valor, 13% a 14%, o caminhão novo, 6 meses de carência, 5 anos para pagar, e vamos financiar também, Jimmy, o seminovo, que é um caminhoneiro que tem um caminhão de 12 anos de uso, 14 anos, é difícil ele ir para o 0 quilômetro. Então, ele vende o dele e compra um de 5 anos. E o de 5 anos compra o 0. Então, nós estamos financiando o novo e o seminovo. E isso tem um impacto ambiental. Um caminhão desses novos, Euro 6, ele polui 40 vezes menos que um caminhão com mais de 20 anos.
segurança, tecnologia. Veja que a terceira causa de morte no Brasil não é doença, é causa externa. A primeira é coração e grandes vasos, a segunda é câncer, a terceira é causa externa, ou é violência ou acidente rodoviário. Então tem importância saúde pública, importância ambiental, econômica, indústria fabricando mais, o comércio, as concessionárias vendendo mais e, ao mesmo tempo, reduzindo o custo do Brasil, melhora a produtividade. E o Jimmy Ferreira tem razão, nós precisamos estimular outros modais. O modal hidroviário, o Pedral do Lourenço, lá na usina de Tucuruí. Então, isso, a questão ambiental, tendo aprovação do IBAMA, fazer sim o Pedral, que ele dificulta a hidrovia na saída depois da usina lá de Tucuruí. Então, você precisa tirar esse Pedral, implodir esse Pedral para poder a hidrovia chegar até Belém e chegar depois até o Oceano Atlântico. E eu acrescentaria uma outra logística importante, ferrovia. Hoje vai tudo de caminhão do Mato Grosso até o Pará, o porto de Miritituba, lá em Itaituba. Vai tudo de caminhão. Eu fiz a BR-163 há uns anos atrás de carro. É um caos verdadeiro. Cuiabá até Santarém. Cuiabá a Santarém. Hoje já está asfaltada. Agora, é preciso ter a ferrovia, chama ferrogrão. Então, ela vai pegar toda a produção de soja, algodão, carne, toda a produção do centro-oeste brasileiro, leva de trem até dentro do porto de Miritituba e de lá a barcaça, Rio Tapajós, pega o Rio Amazonas e sai para o mundo todo, já vai estar mais perto do norte do mundo, que compra mais produtos. Então, trazer uma palavra aqui de otimismo aí, Jimmy, quanto ao Pedral do Lourenço, para a gente ter uma hidrovia no Tocantins muito importante, chegando até o Rio Amazonas e ao mar, e depois a ferrovia também muito importante, que é a Ferrogrão, a gente poder colocar todo o produto no porto de Miritituba, no Pará, e de lá Rio Tapajós, Rio Amazonas e exportação. E a boa notícia, o Move Brasil, juros pela metade praticamente, 13% a 14% para renovar a frota, para o caminhoneiro poder trocar o seu caminhão, a cooperativa, o frotista, as empresas, e se for elétrico ou biogás, é menor ainda os juros, porque daí tem o fundo do clima. A procura está sendo muito boa, muito positiva, isso ativa a indústria automotiva, a indústria de autopeças, o comércio e, ao mesmo tempo, renova a frota, trazendo mais segurança e melhorando a logística no Brasil. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Ministro, o tempo passa voando já, 8h49. Vamos tentar retomar o contato com o Bernardo Stilac, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. É com você, Bernardo. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia ao ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. A minha pergunta, ministro, é sobre a dívida aqui de Minas Gerais. No final do ano passado, em uma tentativa de refinanciamento da dívida com a União, Minas Gerais ofereceu ao governo federal 5% da Codemig, que é uma empresa estatal aqui do estado, né, que trata sobre a exploração do nióbio e também com potencial de exploração das terras raras, que é um item estratégico no comércio internacional e até para a soberania nacional do Brasil. Eu queria ouvir do senhor qual que é a estratégia do Brasil pensando em terras raras e se existe a possibilidade de pedir um percentual maior do que esses 5% da Codemig, pensando na exploração aí desse mineral. Olha, quero cumprimentá-lo, Bernardo Stilac, e saudando todos os que nos acompanham pela rádio Itatiaia. Primeiro, trazer uma palavra sobre a questão da dívida. Lá atrás, eu me lembro bem, era governador de São Paulo, o governador Mário Covas, o presidente Fernando Henrique falou, os estados tinham problema de dívida, estados e capitais também. Ele falou, eu assumo essa dívida e vocês pagam para o governo federal.
Então, o acordo na época era 6, 7,5% ou 9% de juros. E o índice de reajuste IGPDI, que era alto, porque às vezes você tinha uma desvalorização muito grande e o dólar disparava. Então, afetava muito o IGPDI. 6% quem pagasse 10% do estoque da dívida à vista, 7,5% quem pagasse 15% e quem não pagasse nada era 20%, era 9%. Então, a maioria escolheu não pagar nada, o estoque, e ficou com juros de 9%. São Paulo pagou 20% da dívida, fez uma conta gráfica, colocou as empresas estatais, privatizou, pagou dívida. Hoje se privatiza a empresa para gastar dinheiro em investimento e custeio e deixa a dívida. Naquele tempo, não. Vendeu a empresa, tem que pagar a dívida. Então, São Paulo privatizou, não gastou um centavo em investimento nem custeio e abateu a dívida, que é o correto. Aí veio a presidente Dilma e fez um avanço muito importante. Ela falou, olha, ao invés de 9%, vai ser 4%. Então, é 4% mais o IPCA. Então, melhorou o indicador e reduziu os juros para 4%. Então, foi um ganho extraordinário. Para ter uma ideia, o governo federal, para captar recurso, paga 15% de Selic. Os estados pagam 4%. Aí foi dado um outro passo agora com o presidente Lula. Não precisa ser 4%, pode ser 0%. Tem que investir 1% em ensino técnico, escolas técnicas, colocar 1% lá no fundo, que na verdade é para os próprios estados, no fundo dos estados, e você zera o imposto. E os estados não são obrigados. Então, Minas Gerais tem um benefício muito importante. Eu acho que foi assim uma dádiva verdadeira, porque você vai sair para juros zero. Se ao invés de com a Selic de 15%, se não pagar juros, é um espetáculo. Em relação às terras raras, o Brasil tem a segunda reserva do mundo. É preciso investir mais na área geológica para você identificar essas reservas. Minas Gerais tem um potencial impressionante, aliás, o nome já diz, Minas Gerais, né? O estado que a potência no seu subsolo, com nióbio, lítio. Agora, lá em Araçuaí, no norte de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, você tem uma produção de lítio, de carbonato de lítio, fundamental para as baterias. Então, eu estou vendo com bastante otimismo. E queria também, aproveitando, Bernardo, como Minas Gerais tem uma indústria automobilística, trazer uma boa notícia, que é o carro sustentável. O presidente Lula, Vanessa, zerou o IPI para o carro sustentável, imposto zero, até o final do ano, 31 de dezembro deste ano. O que é o carro sustentável? É um carro de entrada, então você não está tirando imposto para carro de R$200 mil, R$300 mil. Você está tirando o imposto para carro de 60, 70 mil reais. Então, carro de entrada, fabricado no Brasil, nós queremos fortalecer a indústria brasileira. Flex, nós temos uma preocupação ambiental, não pode emitir mais de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado e 80% reciclabilidade. 5 montadoras atingiram as exigências. Volkswagen é o Polo, General Motors, o Onix, Renault, o Kwid, Hyundai, HB20 e a Stellantis, que tem em Minas Gerais, 2 produtos, o Mobi e o Argo. Então, imposto zero. As montadoras dando desconto e as concessionárias também. E com o marco de garantia, o spread caiu e aumentou o crédito.
Desde que começou o programa, no segundo semestre do ano passado até agora, as vendas cresceram 51%. É impressionante. Eu tenho, sempre que eu posso, sábado, visitado uma concessionária. Aqui em Brasília já fui em muitas aqui. É impressionante. Quer dizer, o que mostra que a hora que você tira o imposto, ficou mais barato, aumenta a procura. Então, Minas Gerais tem contribuído muito, porque no caso dos veículos elétricos, nós precisamos de bateria e o carbonato de lítio, o lítio, Araçuaí, norte de Minas Gerais. E as regiões mais ao sul de Minas, foi bem destacado aí o nióbio e outros minerais estratégicos para o desenvolvimento do nosso país. Aliás, o Brasil é um país que tem condições excepcionais. O 5º maior do mundo em extensão territorial. O 7º maior do mundo em população, né? Índia, 1,4 bilhão de pessoas. China, 1,3 bilhão de pessoas. Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria e Brasil. 7º. Subsolo, petróleo, gás, nióbio, lítio, ouro, minério, níquel, subsolo extremamente rico. Solo, nós somos o 5º maior do mundo, mas não temos gelo. Os que são maiores do que nós, a Rússia é a Sibéria, o Canadá é o Polo Norte, é gelo. Então, a grande celeiro agrícola do mundo, o Brasil, uma agricultura muito competitiva, campeã. Uma indústria muito diversificada. Você vai de pequena indústria a avião, indústria de defesas, tem uma indústria diversificada. E o setor de serviços, campeão. Qual país do mundo tem Pix? Ninguém tem. Então, nós temos um sistema de serviços aí de ponta. O que temos que fazer são reformas para reduzir o custo do Brasil e poder ter um desenvolvimento sustentável ainda mais forte. E aí eu destaquei para você, Vanessa, a reforma tributária. E agradecer o nosso Bernardo Stilac. Eu sou, Bernardo, meu avô é mineiro. Nasceu em Baipendi. Então a família inteira é mineira. O José de Alencar, ex-vice-presidente do presidente Lula, uma vez fui visitá-lo no hospital em São Paulo e ele brincou comigo. Falou: Geraldo, não é Alckmin, é Alckmin. Porque em Minas Gerais, palavra paroxítona não ganha eleição. Tem que ser oxítona, Alckmin. Excelente, ministro. Vamos conversar agora com o portal O Dia do Rio de Janeiro. Ana Carolina Manzi tem a pergunta. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Nessa questão dessa nova política industrial que foi lançada em janeiro de 2024, a gente teve todo o ano de 2025 sobre os novos programas, os lançamentos. A gente queria saber um balanço geral sobre essa nova política, qual o papel do Rio de Janeiro nessa nova política também, quando os fluminenses vão começar a ver o impacto, tanto na geração de renda e de emprego. Ana Carolina, quero cumprimentá-la, todos do portal O Dia. A nova indústria Brasil, Ana Carolina, é uma indústria mais inovadora. Então, toda a parte de inovação, a taxa de juros é TR, é 4% ao ano. É juros negativos, juros real. Então, nova indústria Brasil, NIB, inovadora. Uma nova indústria sustentável, verde. Eu falei aqui de etanol, falei de biodiesel, energia eólica, energia solar. O Rio de Janeiro é campeão no gás natural. É o campeão do gás natural. Então, isso é fundamental para a indústria e deve dobrar a produção de gás natural. E o Rio de Janeiro tem um papel essencial. Uma indústria mais competitiva, reforma tributária, depreciação acelerada. Você, para trocar máquinas, equipamentos, você deprecia mais depressa. O mover, você estimula a eficiência automotiva, eficiência energética e uma indústria mais exportadora. Nós precisamos exportar mais. Quando uma empresa exporta, ela muda de patamar.
O Rio de Janeiro tem um papel essencial, porque ele tem recursos naturais, petróleo, gás, a parte de bio, ele tem um setor de agro também relevante, tem indústria. Aliás, o presidente Lula está indo a Resende, nós temos um grande polo automotivo aí no Rio de Janeiro, e a Volkswagen Caminhões é a primeira do Brasil. Ela é a maior, primeira no mercado de caminhões. Aliás, visitei aqui em Brasília a NASA, uma concessionária de caminhões da Volkswagen. Então eu vejo com otimismo, acho que a indústria ela vai crescer, ela já está crescendo, e uma indústria inovadora, sustentável, competitiva e exportadora. Agradecer a Ana Carolina Manzi e agradecer a Vanessa Leda, não Leda, Leda. É isso, ministro. A gente está chegando no fim do programa, mas eu acho que é legal a gente terminar as suas considerações finais falando um pouco mais desse acordo tão esperado, o acordo União Europeia-Mercosul. O senhor fala muito de sustentabilidade, é um assunto muito caro para a pasta, enfim, para o Brasil. E esse acordo, ele traz compromissos ali que aliam, né, os interesses econômicos com a sustentabilidade. Eu queria que o senhor encerrasse o programa trazendo aí, destacando em que mecanismos essas parcerias vão ter para incentivar a descarbonização da economia, produtos sustentáveis. Vamos encerrar falando desse assunto tão importante. O acordo, Vanessa, Mercosul-União Europeia, ele desburocratiza, ele promove exportações recíprocas maiores, ele atrai investimento e ele traz sustentabilidade, porque o Brasil assumiu compromissos com a desfossilização. Nós, na COP29, lá em Baku, no Azerbaijão, o Brasil apresentou as suas NDCs, metas de redução de emissão de gás de efeito estufa, e metas muito ousadas, redução de 59% a 67%. Ousadas, mas factíveis. E esse acordo União Europeia-Mercosul, Mercosul-União Europeia, vem ao encontro deste objetivo. E eu destacaria a questão da floresta amazônica. É fácil guardar, chama BIC, método mnemônico. Como é que a gente decora? BIC, as 3 maiores florestas tropicais do mundo. BIC, Brasil, Amazônia, Indonésia na Ásia e Congo na África. A maior do mundo, Brasil, Amazônia. E na COP foi lançado TFFF, que é um fundo privado de investimento para florestas. Então, o acordo Mercosul-União Europeia confirma, fortalece os compromissos do Brasil com a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas. Vamos lembrar que o ano passado nós tivemos um dos anos mais quentes no mundo. Então é dever de todos nós diminuirmos as emissões para reduzirmos o aquecimento do planeta. Então o Brasil cumpre o seu compromisso. Maravilha, eu queria agradecer imensamente, ministro, por essa conversa aí de 1 hora enriquecedora e, claro, convidá-lo para sempre voltar quando tiver novas notícias aí para gente. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todos que nos deram a honra da sua audiência. Muito obrigado. Maravilha, o programa então está terminando. Eu agradeço a todos os colegas que participaram hoje com a gente. O Bom Dia Ministro teve trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.